vou começar a questão com uma pergunta. É. O autor é o dono da sua obra? A partir do momento em que é publica, deixa de ser dono da sua obra. Então, Passa a ser também dos leitores, okay? Antes de a publicar. Antes de a publicar, eu penso que depende da intenção com que a faz. Eu não estou a pensar em intenções. Na realidade, o que é que se passa? O autor escreve a obra, fez a obra, ele é o dono da obra. Não. Não. O que é que vocês fazem dos direitos de autoria? Cada um tem direito de autoria, sim, recebe. Então, é dono da obra, não é mesmo? Pode não É ser dono dono da do obra. produto, pode não ser dono do produto, mas da obra em si é dono. Sim. Será? É isso? Será? Ok. Sim. E agora a pergunta que é mais importante. Desde quando é que ele é autor da obra? Desde sempre ou é desde anteontem? Desde o momento em que a começa a germinar na sua cabeça. Não, eu estou a pensar quando é que o autor, historicamente, passou a ser dono da obra, se é que não foi sempre? Eu acho que foi sempre. Pois é, mas é que não foi sempre. Não pode. Aí é que está a questão. É Não muito pode. recente. É muito recente a propriedade sobre a obra. É mesmo muito recente. Ora bem, vamos tratar de um tema em que eu não posso dizer que nem à vontade, nem pouco mais ou menos. É um tema sobre o qual me detive já várias vezes ao longo da minha vida. Já há uns anos para cá que eu não tocava na questão do autor e a maior parte das minhas leituras tem garantidamente mais de 20 anos. De qualquer modo, eu não sou da área da filosofia, nem da linguística, mas de qualquer modo, apesar disso, eu procurei sabia o que é que queria dizer, fui fazer umas consultas e além da questão da autoria, eu resolvi juntar, porque a questão da autoria, de um modo geral, tem sido tratada pela filosofia, fundamentalmente a questão da autoria literária, que é mais antiga. A questão da autoria na arte, nas artes plásticas, para todos os efeitos, é mais recente. E, portanto, eu resolvi juntar a questão da autoria digamos, da arte, que é aquilo que nos interessa, juntar isso e cruzá-la com a questão da autoria mais generalizada, que começa com a questão da autoria linguística. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar dar-vos digamos, uma visão que não é minha, de Manuel Rodrigues, que é um fulano que é o diretor do Departamento de Filosofia do Arco. Não sei se é Departamento de Filosofia, se é de Estética, mas de qualquer modo ele não dá estética. Ele é muito mais complexo do que isso. E eu roubo digamos, o trabalho do Manuel Rodrigues para repetir aqui uma pequena parte que nos interessa. Que é, primeiro, como é que tudo começa em termos de complexificação das coisas. Inicialmente havia sistemas simples e sistemas que, a partir de certa altura, se começaram a complexificar. Nos sistemas simples, as trocas de informação eram, digamos, eram também elas muito simples e tinham a ver com as suas atividades normais. A complexificação estava muito mais no curandeiro do que propriamente no conjunto das pessoas e portanto, transmitiam-se de gerações em gerações esses conhecimentos que se iam repetindo ao longo do tempo. Algumas culturas mantiveram-se fechadas, como é o caso da cultura hebraica, em que a palavra de Deus é imutável e, portanto, toda a transmissão que é feita é uma transmissão indiscutível, uma transmissão feita a partir daquilo que eram os
os mandamentos, vá lá, chamemos mandamentos, não sei se está correto a expressão que eu estou a usar, mas havia também culturas abertas, como é o caso da grega. Os sistemas, a partir do aparecimento da escrita, a escrita permitiu a perpetuidade dos sistemas. Nos sistemas abertos, a escrita funcionou como um instrumento de diversificação da cultura, enquanto nas culturas fechadas a escrita serviu para perpetuar as verdades indiscutíveis. Há uma questão que é importante aqui, que é a questão do desvio, que não vamos abordar hoje, para isto não ser demasiado enfadonho e demasiado longo, mas podemos um dia mais tarde vir à questão do desvio, que o Deleuze mais ou menos classificou de pensar o impensável. Na Antiguidade e na Idade Média, o conceito do autor era totalmente diferente daquilo que é hoje. Normalmente, o autor assumia-se nos textos de caráter científico e era digamos, o autor credibilizava certo tipo de afirmações. A parte, digamos, das histórias e assim, eram feitas normalmente por transmissão oral e, portanto, não tinham, o autor não tinha, enfim, era anónimo, não tinha qualquer papel nas histórias que tinha. Estão-me a bater à porta, vou só lhe dizer que estou ocupado. Sim. A partir de certa altura, com o Gutenberg, e com o aparecimento da imprensa, dão-se grandes alterações pelo perigo que passou a ter a grande difusão que a imprensa, que a impressão, portanto, com a grande difusão que a impressão permitia aos textos escritos. E criaram-se mecanismos de controlo das edições em que as autorias eram assumidas, mas que só se faziam edições, de um modo geral, até quando tinham o beneplácito ou de um nobre ou o apoio de uma grande figura com poder para autorizar essas edições. O autor, digamos, legitimava-se em simultâneo com a obra, a partir do momento, sobretudo, em que começámos a ter essas edições. Mais tarde, portanto, estamos a falar do Gutenberg, estamos a falar do século XV. No século XVIII, aparece uma nova figura, o Statute of Anne, da Queen Anne, que não sei se esse estatuto é da autoria da rainha ou se é da autoria, eventualmente, do Parlamento e, enfim, denominado como Estatuto de Ana, veio trazer uma nova realidade à questão da autoria, que é a questão da propriedade. Estamos a falar do século XVIII. Entretanto, na arte, nas artes plásticas, todo o processo é completamente, digamos, diferente do que se passa eu dei aqui um salto que é um salto relativamente importante, sem querer, que foi a questão do grande texto canónico, e é um dos pilares da nossa tradição, que é a Ilíada. A Ilíada e Homero. Na Ilíada nós, digamos, já encontramos, e a Ilíada tem um papel extremamente importante porque é o fim da tradição oral. O Homero, provavelmente, o que fez ao escrever a Ilíada foi passar para escrito aquilo que vinha da tradição oral. Não sabemos se ele é o autor da epopeia ou se é apenas a pessoa que transcreveu a epopeia e a pôs no papel. Portanto, eu fiz agora aqui um recuo, que é um recuo importante, relativamente à questão da autoria e do fim da tradição oral.
Na arte, a arte na Antiguidade e na Idade Média era considerada, digamos, um trabalho dos servos e não digamos, um trabalho dos homens livres. Na Antiguidade e na Idade Média perpetuou-se o princípio do septívium, que basicamente era composto por 7 disciplinas e que eram divididas em 2 grandes áreas, que era o trivium e o quadrivium. O trivium juntava a retórica, a dialética. A dialética mais tarde foi assumida como, se não me engano, a lógica, a retórica, a dialética e a gramática. Faziam parte da retórica as figuras da retórica clássica que denominamos hoje das figuras de estilo. No quadrivium, basicamente eram as disciplinas que deram origem ao que podemos hoje considerar a ciência, enquanto no trivium podemos, digamos, considerar a área das humanísticas, vá. Portanto, já falei de Gutenberg, das grandes... agora, na arte, portanto, a arte não fazia parte das artes liberais, deste septívium. A arte fazia parte das artes mecânicas, que eram as artes dos servos, e onde se incluíam todas as formas de trabalho pago, ou então o trabalho de escravo, que nem pago era. E portanto que passava pela arte, mas passava pelo artesanato, pela manufatura, pelo que quer que fosse, e portanto era algo perfeitamente de segundo plano. Na arte, diz. Mais tarde, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Idade Média. A obra, nesse caso, da arquitetura é sempre coletiva, há um conjunto de artistas que faz, mas havia a preocupação de assinarem as pedras que talhavam ou que faziam, etc. Isso não se pode considerar um pouco autoria? Eu sei que faziam a assinatura das pedras, estamos a falar digamos, de algo que é relativamente lateral ao assunto fundamental da nossa conversa. Bom, isso, digamos, epifenómenos houve sempre. E a questão da autoria, eu estou a falar da sua função e do dispositivo de funcionamento, digamos assim, da autoria. O dispositivo tem a ver com as relações do autor digamos, com o meio. Na atualidade, com as editoras, a quem vende os direitos de autoria ou a quem vende os direitos de publicação, o papel de responsabilidade que tem sobre a obra ou sobre a escrita, sobre o que escreveu. Portanto, todo esse dispositivo variou e evoluiu ao longo do tempo, assim como a questão da responsabilidade. Sim, na Idade Média começa, digamos, a surgir a questão da responsabilização pelo que se escreve ou pelo que se faz, mas de qualquer modo isso poderemos denominar como um epifenómeno e não como o tronco geral da questão do autor, tal como ele é depois abordado pelos teóricos, nomeadamente pelo Mallarmé e pelo Barthes, com certeza que vocês já leram. Na arte, portanto, a grande mudança dá-se com a passagem do referente para o interior da obra, portanto, estamos já a falar muito depois do século, digamos, da Queen Anne, dá-se com a passagem do referente para o interior da obra e com a introdução das figuras da retórica clássica, portanto, na comunicação plástica, que vai provocar a grande transformação que nós sentimos a partir dos finais do século XIX e princípios do século XX, fundamentalmente até os dadaístas. Mais recentemente, já vos tenho dito, já vos tenho falado das 3 obras, isto tanto estamos a falar de obra escrita como de obra plástica, das 3 obras que, digamos, que existem, que é o que o artista fez, ou que o autor escreveu, é aquilo que efetivamente lá está e é o que o leitor ou o observador vê. Isto é o primeiro passo
do fim do desmoronamento do prestígio e da soberania do sujeito sobre a sua criação. É o início da importância do leitor. Mais recentemente, a informática traz novas realidades a todo este fenómeno, com o desenvolvimento, nomeadamente, da internet. Aparece também um movimento muito forte, ainda hoje, digamos que ainda hoje existe, que é o Free Open Source. Com o desenvolvimento das redes sociais, surge também o Creative Commons e o Copyleft, como reações às questões mercantis que se relacionam com o direito de autoria. Nestas questões mercantis que se relacionam com o direito de autoria, vou contar aqui uma pequena história que se passou em Inglaterra, há uns anos já largos, em que há um jornalista que resolve fazer uma pequena reportagem muito interessante, que foi, basicamente, pegou em obras de menos conhecidas de escritores que tinham ganho o Prémio Nobel da Literatura, pegou em obras menos conhecidas, reescreveu-as, assinou-as e apresentou-as a editoras como sendo da sua autoria, portanto, para publicação. Incluindo as principais editoras inglesas. Todas as editoras recusaram a publicação das obras que ele apresentou, o que significa que a obra não tinha importância, o que tinha importância aqui era, de facto, o autor. E como não estava lá um nome que lhes interessasse, nem sequer, provavelmente muitos deles nem sequer terão lido a obra, e se o tiverem lido nem sequer conseguiram detectar quem era o autor. Pois tu até disseste isso, foi até com obras do Prémio Nobel, não foi? Já Com tinhas obras falado de nisso. prémios Nobel da literatura. Sim, já tinhas falado nisso. Pronto. Ora bem, esta questão digamos, da autoridade do autor, não é da autoridade, é da propriedade do autor sobre a sua obra, tem vindo a ser cada vez mais posta em causa, nomeadamente com os movimentos que eu já referi, isto no caso do papel que a informática tem desempenhado neste processo, mas não só. A questão da morte do autor é uma questão que também há um século que se discute, muito assumida por Roland Barthes, que intitulou mesmo a questão da morte do autor, e que hoje está, de facto, num processo de grande transformação. Portanto, Ele considera que surge quando aparece o leitor, não é? Com o nascimento do leitor, morre o autor. Com o desenvolvimento do papel do leitor, morre o autor. Ora bem, em conclusão, portanto, nós temos aqui a questão da auctoritas, que se passa até à Idade Média, a transgressão como forma de a transgressão e o controle com o Gutenberg, a questão da propriedade com o Statute of Anne, da Rainha Ana de Inglaterra, e agora, atualmente, com o desenvolvimento das novas tecnologias e o saber compartilhado em rede, em que a autoria começa a não ser de uma pessoa, cada vez mais é de muitas pessoas. E, portanto, há aqui nitidamente uma evolução da função autor, não quer dizer que ele desapareça. Neste momento, eu concordo com o Foucault ao considerar que, efetivamente, ainda não desapareceu, não morreu, o que não significa que a função seja a mesma que era aqui há 200 anos atrás. A credibilização dos textos científicos deixou de se fazer, portanto, pela questão da autoria, mas passou para a repetibilidade das experiências e para, digamos, neste momento, o nome do autor, no máximo está ligado a um princípio, ou digamos, a um princípio geral, ou a uma experiência, ou a um fenómeno.
e, portanto, depois passou pelo controle das obras impressas, como eu referi, pela mercadoria e pela obra como produto, e as grandes transformações que estão-se a dar agora da função, sobretudo com as redes sociais. Ora bem, todas estas questões já temos falado delas, não só já falámos delas, como até recentemente na comunicação do meu irmão, ele referiu as revistas que tinha do século XIX, com nomes em grande destaque, que ele nunca tinha ouvido falar, e o meu irmão é um homem com cultura na área das artes plásticas muito significativa e com formação nessa área, embora seja economista, como todos sabem. O próprio Alberto Carneiro, eu também já contei aqui, o próprio Alberto Carneiro em tempos mostrava-me revistas da década de 50, em que os nomes de capa, eu próprio também nunca tinha ouvido falar deles, ficaram completamente desconhecidos. Logo, os nomes que nos chegam hoje nada têm a ver com os que na sua época são assumidos como autor. E dentro de 50 ou 100 anos é que saberemos quem é hoje artista, como hoje, por exemplo, nós sabemos que o Van Gogh foi um artista genial e ele no seu tempo vendeu uma obra ao irmão, como todos sabemos também. Pronto, foi assim um bocadinho a correr, eu estava com muito medo do tempo que poderia demorar, mas afinal demorei muito menos do que estava à espera. Também resumi aqui muita coisa e passei muita coisa à frente. Agora estou disponível para o debate. Independentemente de outras coisas, aquilo que tu disseste há bocado quando estavas aí a falar, e agora falaste no teu irmão, mas já há bocado quando estavas a falar eu lembrei-me disso a propósito da conferência do teu irmão. Ele disse uma coisa que poderá ter cabimento haver aqui alguma discussão agora sobre ela, que é a questão do mercado de comprar as obras ou não comprar, se a obra tem lá ou não tem a assinatura, independentemente dos certificados que possam existir sobre aquela obra. E isso remete-me um pouco também para aquilo que tu nos tens dito em algumas situações, que é a questão da perturbação na obra da assinatura do sujeito. Fez-me lembrar um bocadinho isso, porque tu já me chamaste a atenção para isso várias vezes, da questão de que a assinatura também pode perturbar a obra, e eu lembro-me que inclusive até em alguns dos trabalhos da Maria de Lourdes tu foste perentório e chamaste a atenção para isso, independentemente de outros, mas nesses particularmente foste acintuoso, e quando estavas a falar nisso, portanto, remexendo aqui, juntando as pontas todas, lembrei-me da comunicação do teu irmão nesse aspecto. Por outro lado, é aqui a tal questão que tu estavas a dizer, do Van Gogh, portanto, independentemente do sujeito que fez aquela obra, do autor da obra, o que tu quiseres dizer, ela persiste ou não, não é? Portanto, a questão aqui é se ela persiste ou não persiste. E é isso que define o autor ou isso define a obra? Vamos lá ver. Eu vou pegar outra vez no Manuel Rodrigues para falar de uma questão que é o investimento de sentido. Investimento de sentido. Sentido? Sim. Científico? Sentido. O sentido que nós damos às coisas. Sim. Ele normalmente começa por avançar com uma questão se as coisas têm um sentido em si ou o sentido que nós lhes atribuímos. Isso é uma questão arbitrária e que se prende com a questão da existência ou não existência de Deus. Eu alinho pelo pensamento do Manuel Rodrigues, em que as coisas têm o sentido que nós lhes atribuímos, e conforme o sentido, o investimento de sentido que nós damos às coisas, assim as coisas têm valor para nós. Eu posso ter um objeto, pode ser este, que é o que me permite inalar alguma nicotina cá para dentro, sem ter necessidade de fumar. Isto para mim é importante.
Se uma determinada coisa se torna importante para muitas pessoas, o valor, e neste caso estamos a falar do valor mercantil, digamos, se há escassez desse objeto, ou do que quer que seja, se houver escassez e houver muita gente a investir sentido, o valor mercantil obviamente sobe. Lei da oferta e da procura. Exatamente. Portanto, a questão do valor está muito no investimento de sentido que nós fazemos na coisa. Se para mim, digamos, algo tem um valor muito grande porque foi, enfim, era um objeto da minha mãe ou da minha avó, e isso não tem valor nenhum material, esse enorme valor tem para mim por razões de memória, mas mais ninguém investe sentido nessa coisa e por isso mesmo, e é exatamente por isso que essa coisa não adquire valor material. Quando uma obra tem, digamos, tem uma determinada autoria de alguém em que muitas pessoas investem sentido, é obviamente que as obras desse autor sobem de valor mercantil. E obviamente que também a questão da autoria torna-se bastante importante no mercado, porque é o que vai contribuir para a valorização de determinadas obras. Esse papel do estudo do autor e da ligação das várias obras de um autor através do estilo ou através do vocabulário, no caso da escrita, ou o que quer que seja, foi um papel da crítica, que, a partir do momento em que cada vez mais se transfere para o leitor a importância, digamos, da obra, a crítica, digamos, não terá desaparecido, mas reduziu enormemente em termos do papel que desempenhava. Não sei se expliquei bem, não sei se respondi. Perde fulgor a crítica porque deixa de fazer, exercer até alguma pressão, não é? Porque a crítica faz pressão. Fazia parte do sistema. Exatamente. Fazia parte do sistema. Oh, Nuno, anda ali no que a Miquelina disse, de assinar, de provocar um certo ruído, vá lá na obra, a assinatura, é por isso que a dada altura começa a ser moda assinar por trás? Opa, sinceramente não sei responder, isso é um aspecto já muito específico, não sei responder. Se é por isso ou não, não sei. Mas tem alguma lógica. Porquê é que se assina a obra no verso da obra? Provavelmente exatamente para garantir a questão da autoria, uma espécie, é o equivalente ao documento que comprova ao certificado. Porque é que uma obra passa a valer mais porque tem o certificado? Exatamente pela questão da autoria, tem a ver exatamente com este mecanismo mercantil em que torna digamos, as coisas importantes, não pela qualidade da obra em si. O Deleuze deixava muitos pelo menos segundo algumas afirmações dele, das obras canónicas para trás e dava importância a escritores menores, que não eram menores, eram só indivíduos que tinham menos livros publicados e menos conhecidos. Ele dava mais importância a certas obras de indivíduos completamente desconhecidos do que aos canónicos, por exemplo. Porquê? Porque estava muito mais, digamos, tinha muito mais curiosidade sobre a qualidade da obra do que propriamente do nome que lhe dava legitimidade. O que dá legitimidade não é a pessoa, o que dá legitimidade, portanto, é o contexto, é o aparelho. Esse é que dá legitimidade. E a legitimidade do autor é simultâneo com a legitimação da obra.